Eu sou Gabriela Brocardo e tô passando por aqui para contar um pouco da minha história. A minha história é uma história comum, como de muitas outras pessoas, mas também é uma história que é inspiradora para outras. E eu gostaria muito que tu conhecesse a minha história. Então, eu nasci em 1977. Vou dizer a minha idade, você faça o cálculo, porque eu não sei, né, quando que você está olhando, porque eu acho interessante a gente se reconhecer na idade que a gente tem. E eu me reconheço na idade e na minha história. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou formada em fisioterapia há 20 anos. E eu atuei durante muito tempo como fisioterapeuta na área hospitalar, na área neurológica, atendi na PAI e tive uma clínica multidisciplinar. Sou de uma cidade do interior, muito pequena, com 23 mil habitantes, e essa minha jornada na área da saúde, então, me fez crescer muito como pessoa. Eu, há 10 anos atrás, abri uma clínica multidisciplinar e eu trabalhava enlouquecidamente. Eu trabalhava de 12 a 15 horas por dia. E essa minha jornada de trabalho compulsiva, muitas pessoas se reconhecem nela, né? E quando eu abri a clínica, foi no mesmo ano que eu então ganhei a minha filha mais nova. Gente, eu trabalhava com a minha bebê de 10 dias dentro daqueles sacos, daqueles slings, dentro da minha jaqueta, porque era inverno e eu não tinha com quem deixar ela. Então, quando eu conto isso, algumas pessoas estão horrorizadas, outras estão se identificando. E por que eu quero contar essa história detalhadamente? Porque essa compulsão por trabalhar acabou me deixando doente. E lá no período que eu estava doente, eu comecei a perceber que eu estava muito desconectada de tudo aquilo que eu acredito ou que eu acreditava quando era criança. Então eu comecei a pensar, né? Eu quero trocar de profissão, eu vou trocar de profissão. Tem tanta coisa no mundo e eu quero ser tantas coisas. E aí eu comecei, vou trocar de profissão, vou trocar de profissão. E aí comecei a ficar atenta, né? Às pistas, o que o universo vinha me trazendo de possibilidades. E eu, quando tive esse problema de saúde, comecei a tomar muito chá. Porque eu não podia beber, eu tive uma restrição alimentar muito restrita, eu só podia comer produtos naturais, não podia comer industrializados, eu não podia tomar leite, gente, eu só podia, como dizia minha filha mais nova, mamãe, na dúvida, toma água e coma alface, que era mais ou menos o que eu fazia. Eu fui obrigada, entre aspas, né? Eu precisei perder em 30 dias eu precisei perder 12 quilos. Isso é muito grande para mim não precisar entrar era quase 2 quilos por dia, mais ou menos, né? E aí eu comecei a prestar atenção no que o universo estava me mostrando, o que o universo estava me trazendo. E o que o universo me trouxe? Então, uma noite eu entrei numa loja de chá, lá no shopping, e a moça que sempre me atendia, ela pegou e disse assim: que bom que tu chegou aqui hoje. Eu disse: ai, chegou chá novo. E ela disse: não chegou chá novo, mas eu te escrevi para te fazer um curso de sommelier de chás lá em Buenos Aires. E só falta tu confirmar e ele vai começar daqui a 10 dias. Na hora, assim, eu pensei: meu Deus, o que é isso? Confesso, eu não sabia que era um sommelier de chás. Mas eu vinha há muito tempo pedindo para o universo
me ajudar a encontrar outra profissão. Na hora, sem saber o que era o sommelier, eu olhei para ela e disse, ok, eu vou ir. E aí fui, né, fiz toda a formação do sommelier, fiquei 10 dias em Buenos Aires, conheci o que era a profissão sommelier de chás e lá em Buenos Aires mesmo, no meu último dia, eu fui num restaurante e acontece muito lá de tu já fazer o pedido do prato do dia e o prato do dia acompanha uma taça de vinho. E eu não bebo, né? E eu não bebia, né? E aí eu acabava então sempre agradecendo. E quando veio aquele prato, veio também uma taça de vinho tinto. E eu resolvi não agradecer ao vinho. Eu resolvi tomar um gole, né, do vinho. E eu tomei. E quando eu tomei, gente, aquele gole daquele vinho, era como se realmente eu tivesse reencontrando uma parte de mim. E esse reencontro com o vinho, na hora, eu não entendi muito bem o porquê daquela sensação, daquele gole de vinho e daquela sensação no meu corpo. Vim embora para o Brasil, comecei então a estudar para me colocar no mercado como uma sommelier de chás e uma manhã eu recebi uma ligação de um professor de sommeliers de vinhos me convidando para acompanhar eles num grupo de estudo numa universidade italiana, num grupo de estudos onde eles iam estudar análises sensoriais de vinhos. Eu não bebia vinho, não conheço ainda quase nada de vinho, e ele então me convidou para que eu acompanhasse eles, trazendo a visão e a delicadeza de uma bebida, do chá, né? A delicadeza do paladar do sommelier de chá para o universo do vinho. E eu fui então para a Itália, fiquei lá com eles uns 12, 15 dias nessa universidade italiana, fazendo estudos de análise sensorial e eu descobri que então o que eu mais amo na vida são as experiências. É aquilo que eu consigo viver agora, né? E quando eu cheguei da Itália, eu precisei, né? Eu e a minha irmã tivemos uma ideia de mandar vinificar um vinho pro aniversário do meu pai, porque o meu pai é produtor de uvas finas há mais de 20 anos. Então, quando eu contei isso também no grupo, né, de sommeliers da Itália, eles me incentivaram muito a ter uma marca de vinho. Então, eu voltei para o Brasil, eu mandei vinificar, né, esse vinho que seria servido no aniversário do meu pai, de 70 anos, e a gente foi presenteado no meio do caminho com a pandemia. E a festa não ocorreu, e eu então levei o vinho até os convidados do meu pai. Alguns eu levei, outros eu mandei por transportadora, outros foram de carona. E o presente que eu mais ganhei foi ter entregado o vinho para as pessoas. Aqueles aonde eu levei a garrafa do vinho foi um presente, mais um presente do universo. Foi escutar a história e o caminho que o meu pai tinha percorrido e hoje escutar de uma forma adulta. Porque muitas vezes a gente escuta a história de alguém com olhares infantis e trazendo críticas.
E ali naquele momento eu não tinha como escutar a história do meu pai com críticas, eu só tinha que então escutar a história do meu pai de uma forma adulta, porque eu estava indo na casa de pessoas de mais idade, né, levar a garrafa de vinho. Muitas das pessoas não me conheciam pessoalmente e nós estávamos de máscara. Então a gente teve que se conhecer através dos olhos. E esse conhecimento e esse olhar que eu tive da história só através dos olhos das pessoas, não tendo o olhar do julgamento, isso me fez repensar, muito repensar vários projetos, repensar muitas coisas, o quanto eu tenho para contribuir com o universo que tanto contribui comigo. E eu fiquei pensando e fico ainda, né, pensando muito no significado daqueles olhares e de quanto aqueles olhares eram os olhares do mundo me olhando generosamente e agradecendo por ter sido lembrado. Porque todo mundo gosta de ser lembrado. Eu gosto, tu gosta, todo mundo gosta. E todo mundo gosta de ser olhado com os olhos da alma, né? Que os olhos da alma não julgam. E aí eu voltei para casa com tudo aquilo. Agora eu não tô em casa, mas eu tenho uma mesa antiga que era da minha bisavó. E ela tem 2 gavetas. Depois eu até posto a mesa, foto, assim, e essas gavetas. E eu guardei muitos projetos dentro dessas gavetas. Eu guardei esses projetos e esses projetos é uma forma de eu contribuir com o mundo, com o universo. Quando eu digo contribuir com o mundo, com o universo, o que é? Eu quero contribuir com 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10.000 pessoas. Eu não sei. Mas se eu atingir uma pessoa de cada vez, com o meu olhar, eu vou fazer diferença. Aquela outra pessoa vai fazer diferença. E assim a gente vai ser uma rede de pessoas olhando umas para as outras. Não sou perfeita, não estou te convidando a ser perfeita. Estou te convidando a olhar as pessoas com outros olhos. E aí então, voltei para casa, peguei a minha gaveta e dentro dessa gaveta, pessoal, eu tenho muitos projetos. Muitos. Porque lembra lá quando eu fiquei doente? Pois é, quando eu fiquei doente, eu resolvi que então eu não iria mais trabalhar. Que eu ia simplesmente ficar com as minhas filhas, ser dona de casa, fazer comida. Eu amo, gente, ser dona de casa. Amo fazer comida. Eu moro no sul, eu tenho um fogão a lenha. Eu amo aquela coisa de criança, adoro toda aquela função. Então eu pensei, pronto, já fiz tanto pelas pessoas e vou então agora viver uma vida só com a minha família e depois eu vejo o que eu faço. Então, comecei, né, vim abrir aquelas gavetas e comecei a olhar os projetos que eu tinha para dividir com aqueles olhares. E aí eu encontrei uma coisa muito legal mesmo, que eu já tinha colocado em prática um tempo e ela estava guardada, que é a mentoria dos sonhos, a mentoria Decolar, que é uma mentoria aonde eu entrego um esquema, uma possibilidade da gente construir um caminho
para te realizar os seus projetos. Porque às vezes é muito fácil. A gente diz, eu tenho o sonho de comprar uma casa. Tá. Eu tenho o sonho de viajar. Ok? Eu tenho o sonho de trocar de profissão. Eu tenho o sonho de ser mãe um tempo. Né? E aí a gente só fica naquele eu tenho. E a gente não constrói o caminho para aquilo começar a acontecer. Eu vou começar contando para vocês a história de quando eu comprei a minha casa. Eu comprei a minha casa, eu não tinha R$1. E eu comprei essa casa, na verdade, eu vim comprando essa casa no meu imaginário desde que eu era criança. Porque eu passava por ela e dizia assim, eu vou comprar essa casa. E eu conheci meu marido, aí um dia eu passei pela rua e eu mostrei pra ele e disse, olha, eu vou comprar essa casa logo, logo. Ele disse, tá maluca, né? E aí, um dia ele passou na frente da casa e chegou em casa e disse, Gabriela, a casa que tu tá pra vender, que tu quer comprar, a casa tá pra vender, tem uma placa de vende-se. Eu disse, vamos lá conhecer essa casa e vamos comprar a casa porque essa casa é minha. Entramos na casa, conhecemos. Eu recém tinha me formado, gente. Então eu não tinha R$1 para comprar a casa. Não tinha esse dinheiro. E comecei a olhar, investigar com o dono e perguntar. E ele me mostrou a casa e na hora de ir embora eu perguntei para ele quanto custaria aquela casa. Quanto era o valor da casa? Ele me disse o valor da casa, eu disse, obrigado, amanhã eu lhe encontro aonde que eu volto para lhe dizer como é que eu vou pagar a casa. E aí, entrei no carro, o Paulo disse, tá maluca, a gente não tem dinheiro para comprar essa casa? Eu disse, Paulo, presta atenção, eu tô te dizendo que a casa vai ser minha. Então, a casa vai ser minha. Ele ficou quieto, meio indignado ali do lado, e disse, agora vamos lá no meu pai. Aí cheguei lá no meu pai, perguntei pra ele se ele podia comprar a casa pra mim, ele disse que não podia. Eu disse, ok, aí ele ficou quieto, olhou pra mim e disse assim, se vocês conseguirem o dinheiro da entrada da casa, todo o dinheiro que vocês conseguirem da entrada, eu ajudo em parcelas, porque eu financei a casa. Então, o pai do Paulo deu entrada, meu pai financiou, em março financiou, nos ajudou nas primeiras parcelas, eu paguei as outras parcelas, em março desse ano eu terminei de pagar a casa. Aí tu deve estar te questionando agora. Mas ela tem um pai que ajuda. O sogro dela ajudou. Ok? Mas para a realização dos teus sonhos, quem pode te ajudar? Eu, neste momento, eu consigo te ajudar a construir um caminho para te realizar os teus projetos, os teus sonhos e para te chegar onde tu quer. Mas a gente não pode deixar de olhar na nossa volta para alcançar os objetivos, os projetos, os sonhos. Sabe por quê? Porque a gente não é sozinho no mundo. Para mim agora, que tá falando, tem um pessoal gravando, a gente tá precisando da luz, que foi a empresa de energia que tá gerando. Então, quando a gente se coloca sozinho, a gente não consegue ir adiante. E sabe por que eu sei que quando a gente se coloca sozinho, a gente não consegue ir adiante? Porque muitas vezes eu me vi sozinha, sem saber para que lado eu ia. E às vezes, se eu tivesse perguntado para alguém que estivesse do meu lado, essa pessoa teria me ajudado a ver o contexto com os outros olhos.
E esse contexto com outros olhos é o contexto que eu estou aqui me colocando à disposição para te ajudar a ver os teus projetos e os teus sonhos. Porque muitas vezes, se a gente não coloca os sonhos, os projetos no papel, a gente não consegue dar vida a eles. E se a gente imaginou realizar aquele sonho e aquele projeto, a gente consegue colocar no papel, a gente consegue dar vida, a gente constrói um caminho de ações e a gente realiza. Eu tinha um sonho de ser mãe. Muitas pessoas têm, ser mãe, ser pai. Eu levei, gente, 4 anos para engravidar. Mas eu tinha um sonho e eu não desisti. E aí eu comecei a ver possibilidades, né? Quando chegou os 4 anos, que quem tentou engravidar sabe que é exaustivo, que eu fui então tentar a inseminação, que eu fui me preparar para fazer toda a inseminação, eu engravidei. Ok? Mas eu consegui sair do meu mundinho e olhei outras possibilidades e pedi ajuda. Eu aprendi durante gente, eu fiz tanto curso, tanta formação, enquanto eu não sabia para que lado eu ia. E numa dessas formações, eu aprendi uma coisa que eu adoro dividir com todo mundo. Ajuda eficaz é aquela ajuda que tu pede. E quando tu for pedir ajuda para alguém, especifica de que forma tu quer ser ajudado. E quando tu for ajudar alguém, pergunte para aquela pessoa que forma ela quer ser ajudada, de que forma tu pode ajudar. Somos seres completamente diferentes. E nós precisamos respeitar a diferença dos outros. Eu tenho me perguntado tanto sobre uma coisa tão polêmica. E o que eu falar agora pode gerar uma polêmica muito grande, que é: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Gente, eu não posso tratar o outro como eu gostaria. Sabe por quê? O outro é outra pessoa. Ele tem as necessidades dele. Ele tem o olhar dele. Ele tem a percepção dele. Eu tenho a minha. Sabe como é que eu posso tratar o outro? Com os olhos da alma, sem julgamento. Perguntando para ele qual é a necessidade dele. Qual é o olhar dele para aquilo. Porque às vezes as opiniões não concordam, porque são olhares diferentes. Certo ou errado? Não sei, são percepções. Então, eu me coloco à disposição e quero muito dividir com vocês todo esse conhecimento de muitas formações que eu fiz, de Empreenda com Propósito, eu fiz formações de Círculo de Mulheres, eu fiz formações na espiritualidade. Gente, eu sou fisioterapeuta, eu sou empresária há mais de 20 anos. Então, se eu ficar dizendo para vocês tudo que eu sou, não vai dizer o mais importante, que é o quanto eu consigo olhar com respeito para os seus projetos, para os seus sonhos. Porque muitas vezes, gente, eu levei os meus projetos para mentorias
e para formações, e os meus projetos não foram olhados com respeito. Não foram olhados com os olhos da alma. Foram sim olhados com a percepção que aquela pessoa tem da vida dela. Mas o meu universo era outro. Então, aqui é um ambiente seguro. É um ambiente seguro para a gente pegar os teus sonhos e os teus projetos e fazer eles saírem dessa gaveta e decolarem. É transição de carreira? Vamos falar de transição de carreira. Eu saí de a carreira alucinante, resolvi por um tempo ficar parada e agora eu estou voltando muito ativa. Tanto como empreendedora, como empresária, como inovadora. Então, vamos falar. É de viajar? Qual é teu sonho de viagem? Para onde tu quer ir? Vamos estruturar esse teu sonho de viagem? É comprar uma casa? É comprar um carro? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Em uma das minhas mentorias, eu atendi uma moça que fez a formação comigo e ela tinha um sonho de pintar as unhas de vermelho. Ela tinha 27 anos e ela nunca tinha pintado as unhas de vermelho. E aí a gente começou a listar os sonhos dela e os projetos e ela olhou pra mim e começou a rir e disse assim, eu tenho um sonho tão bobo. E aí eu disse, qual seria? Comer sorvete de chocolate, ainda gozei com ela. Ela disse, não, pintar as unhas de vermelho. Eu faço alguns atendimentos lá em Porto Alegre e a sala onde faço atendimentos fica num shopping. E aí eu olhei pra ela e disse assim, pintar as unhas de vermelho? Ela disse, meu sonho é pintar as unhas de vermelho. Disse, antes da gente seguir antes da gente seguir isso, a gente vai descer. A gente vai num salão e a gente vai pintar as tuas unhas de vermelho. Não, eu não tô preparada, não. Se tá assim, a gente desceu, eu cheguei no salão do shopping e tinha uma manicure sentada. Acho que ela tava esperando a cliente dela. E eu disse pra ela, tu já pensou em realizar o sonho de alguém hoje? E ela disse, não. Eu disse, tu me ajuda a realizar o sonho de uma pessoa? Ela disse, claro, e ela ficou toda feliz. E aí eu disse, tu poderia pintar, só pintar, não precisa arrumar, só pintar as unhas dessa moça de esmalte vermelho? Ela ficou me olhando a manicure e disse, sim, a gente vai realizar o sonho de uma pessoa que ficou esperando 27 anos para pintar as unhas de vermelho. Aí a manicure pintou, a manicure olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse assim, nunca ninguém me convidou a realizar o sonho de alguém. Gente, é só pedir. É simplesmente pedir com os olhos da alma. A manicure realizou um sonho, de realizar o sonho de alguém, e essa moça que tinha o sonho há 27 anos de pintar as unhas de vermelho, a cor que ela mais pinta hoje é de vermelho. Então, quando eu falo de realização, de sonhos, de projetos, eu não falo só de coisas grandiosas. A gente precisa, para fazer o grande, dar o primeiro passo. Qual foi o meu primeiro passo para a realização da mentoria dos sonhos? Da mentoria Decolar? Foi tirá-la da gaveta? Foi ter feito a primeira turma? Mas o primeiro passo mesmo, eu que tive que dar. Eu precisei escrever ela no papel. Porque quando a gente escreve
os nossos sonhos e os nossos projetos, a gente começa a criar possibilidade neles. E é essa possibilidade que precisa ser vista com os olhos da alma por ti. Só tu sabe qual é os teus sonhos. Só tu sabe qual é os teus projetos. Então eu te convido a vir para a mentoria dos sonhos, a vir para a mentoria Decolar. Porque essa decisão é tua. Tu pode decidir deixar para depois, como eu deixei, mas tu também pode decidir fazer agora, como eu fiz. E essa decisão é da gente. O tempo é da gente. E o tempo é de umas coisas mais valiosas que a gente tem. E eu sempre me pergunto, tem até eu acho uma música que é quanto tempo o tempo tem? A gente não sabe quanto tempo o tempo tem. O que a gente sabe é o agora. A gente ontem, 1 hora atrás, quando eu cheguei aqui para gravar esse vídeo, já passou. Eu não tenho como voltar a 1 hora atrás. E eu não tenho, agora, enquanto eu tô aqui falando, dar um passo a 1 hora da frente. Não, eu só tenho agora. E esse agora, eu resolvo o que eu faço com ele. Então, o que tu resolve? Tirar o projeto, tirar o sonho da gaveta e dar um passo? Ou esperar? E sabe que esperar é um grande sabotador. Sim, me saboto. Como todo mundo. Graças a Deus, sou super normal aparentemente. Tenho alguns sabotadores, mas eu tô super ligada neles. Por que eu me sabotava em não querer lançar essa mentoria? Porque, vou ser sincera, nem eu sei. Mas o meu subconsciente sabia. Mas hoje eu não deixo mais os meus sabotadores ficarem muito tempo comigo. Hoje eu escolho dividir tudo que eu aprendi com vocês. Sabe por que eu escolho? Porque o universo me deu muitas oportunidades. Eu fiz muitas formações. Eu conheci muitas pessoas. E eu tenho uma alegria única. Eu tenho uma personalidade única. Tem uma frase que eu adoro. Aqui eu não tenho problemas. Aqui eu só tenho soluções. E eu sou assim. Essa pessoa que tu tá vendo agora, aqui, sou eu. Se tem palavras, se algumas pessoas usam gatilhos, eu não sei, gente. Sabe por quê? Porque eu não quero dividir com vocês aquilo que eu não sou. E se um dia tu me encontrar pessoalmente na rua, tu vai encontrar esta pessoa como eu sou. Eu não dou conta de ter 2 personagens. Algumas pessoas dão conta de D2, D3, D4. Eu não dou. Eu acho que a vida é tão peculiar pra gente viver um personagem. Eu não sustento. Eu não consigo. E eu sou assim. E é essa olhar que eu quero dividir com vocês. Para que vocês consigam ver os seus sonhos, os seus projetos como oportunidade únicas, tuas, mas que tem um monte de gente, esperando por eles.
Tem um monte de gente esperando para ver a tua ideia. E muitas vezes a gente acha que tá procrastinando, né? Eu me cobrava às vezes, não tô, o que é procrastinar? E eu ficava naquele, né? Por que eu não fiz ontem e tô fazendo hoje? O que eu podia... Gente, o que é esse procrastinar? E a gente fica se cobrando nisso e acaba fazendo o quê? Não dando o primeiro passo. Então, veja esse procrastinar como o teu tempo. Nem todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. As pessoas que de repente estejam vendo não fazem. Mas eu faço. Eu gosto muito um cenário da minha casa. Eu coloco a máquina de lavar para funcionar, eu coloco um fone de ouvido e coloco a máquina de secar roupa e vou dobrando e vou lavando e sabe o que eu tô escutando no meus fones de ouvido? Alguma live, alguma coisa. Mas o meu cérebro dá conta disso. Ser multifuncional. O teu cérebro pode ser que não dê conta. E nem por isso tu tá procrastinando. Não, tu tá fazendo uma coisa de cada vez. Ou melhor, uma coisa de cada vez no teu tempo. O meu tempo é diferente do teu tempo. Então, voltando, quanto tempo o tempo tem? O tempo tem os teus olhos, o tempo tem a tua forma de olhar para o mundo, a tua forma de olhar para ti mesmo, olhar para a gente, né? Olhar para os sonhos da gente. Que olhar é esse? E quantos sonhos tu tá vivendo que não é teu, que é de alguém que tu comprou e deixou os teus para depois? Eu vivi isso. Eu deixei os meus sonhos. Eu vivi tanto, gente, exaustivamente de uma forma que não era a forma que eu imaginava, que eu adoeci. E adoeci que eu tive que tomar medidas radicais. Por estar vivendo a vida de outras pessoas. Que vidas tu tá vivendo que não tá vivendo a tua? Hoje, já faz de março, né? Já faz uns 6, 7 meses que eu comecei a retomar a minha vida de empresária. Posso dizer para vocês que eu não tô retomando leve. Eu tô retomando a minha vida de empresária de uma forma bem decidida, mas com outro olhar. Com o meu olhar. Com os meus sonhos. Hoje, exatamente hoje, eu administro uma empresa onde tem 200 funcionários. Eu tô estruturando um wine bar. Eu tenho a mentoria dos sonhos. E eu tenho uma empresa de vinificação. Eu tenho uma marca de vinhos que é Brocardo Vinhedos e Vinhos. Sim, todos são negócios. Todos. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, que é tomar café com as minhas filhas. Eu não tiro o meu pijama até às 9 horas da manhã. É uma escolha minha. É meu. Eu não abro mão, que isso é uma coisa que as pessoas que me conhecem riem muito. Eu amo Havaianas. Eu não abro mão. Eu amo no verão um short e uma Havaiana. E nem por isso, gente,
eu deixo de ser a empreendedora, a empresária, a mulher que está se colocando no mundo com outros olhos. Então, o que tu tá abrindo mão da tua vida? Quais são os teus sonhos, seja grande ou sejam pequenos? O que tu tá deixando para lá? Tu não tá vivendo por alguma crítica? Essa crítica é tua? Ou tu comprou essa crítica de alguém? Né? Ah, porque na sociedade isso não se encaixa. Oi? A sociedade não é Lego para se encaixar. Ah, mas essa forma de ver... Ei, quem é que bateu na porta da tua casa e disse que essa tua forma de ver o mundo não tá boa? Ou tu foi comprando crenças limitantes, foi comprando conversinha de outras pessoas e tu nem acredita nisso. Só tá repetindo. Vamos às crenças limitantes. As crenças é ótimo. Dinheiro não dá em árvore. Não. Dinheiro não dá em árvore. Ah, mas dinheiro é sujo. Oi? Por quê? Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Ah, dinheiro não traz felicidade, é ótimo. E dinheiro corrompe as pessoas. Não é o dinheiro que corrompe as pessoas. É o caráter das pessoas que já é corruptível. Não é o pobre do dinheiro. A energia do dinheiro, ela não corrompe ninguém. É o caráter que corrompe. E o dinheiro, se tu plantar boas ações, ele vai nascer. E pode ser que nasça em formato de árvore. O pessoal da agricultura planta e o sustento deles nasce. Eles vendem o sucesso, né? Eles vendem o que eles plantaram, então o dinheiro não dá em árvore. São coisas e crenças que a gente precisa deixar pra lá. Ah, Deus ajuda quem cedo madruga. Meu Deus. Eu acho que Deus ficou horrorizado com isso tudo. Como é que, às vezes, de repente, o universo está tentando te dar alguma coisa, só que tu não tá querendo receber porque tu não tá acordando cedo. Gente, eu não acordo mesmo cedo. Mas eu amo ficar acordada até de noite. Vamos começar a olhar para a gente. O que faz sentido para ti? Não o que faz sentido para mim. Pro teu pai, pra tua mãe, pro teu esposo, pra tua esposa. O que faz sentido para ti? Quando eu fiquei doente, né? Quando eu comecei a perceber que eu precisava mudar a minha percepção da vida, que eu comecei então buscar por outra carreira, buscar por outras possibilidades, e aí eu comecei a fazer uma formação aqui, uma formação ali, e comecei a estudar e fazia formações, e fazia mentorias, e fazia mentorias, e fazia formações, e cada mentoria e cada formação que eu buscava me deixava mais perdida daquilo que eu acreditava, né? E eu acredito que muitas pessoas, muito de vocês que estão me olhando, que estão vendo esse vídeo agora, se sentem assim. Procura um caminho e não se encaixa, procura outro e não se encaixa, e a gente começa quase que a acreditar que a gente não se encaixa em lugar nenhum, né? De que a gente não pertence a espaço algum,
que as nossas ideias, de que nossos sonhos, de que os nossos projetos não vão dar certo. E isso era uma angústia muito grande que eu tinha. Porque cada formação que eu buscava, eu criava uma expectativa. E aí eu buscava outra e criava outra expectativa. E aí o que eu comecei a perceber, né, em tantas formações que eu fiz, que muitas delas, elas não queriam, elas não me davam aquilo que eu buscava, que era o meu jeito de fazer as coisas. Elas me davam, sim, uma receita de bolo engessada. Se tu não fizer isso agora, se tu não fizer isso assim, isso não vai dar certo. E aí, como eu não fazia aquela receita de bolo, eu já tava com o meu subconsciente trabalhado para não dar certo. Aí eu tinha que pagar outra formação. Aí eu tinha que pagar outra coisa. E aí, se eu não fizesse aquilo assim, eu não ia dar certo. E eu comecei a perceber que, ok, aquilo que eles me venderam me foi útil naquele momento. Mas depois eu comecei então a filtrar e comecei a perceber por que não dá certo. Porque eu olhava para os meus sonhos, para os meus projetos, com o olhar deles, não com o meu. Então, o que a mentoria, por que dividir a mentoria dos sonhos com vocês? Eu sei o que é estar perdida, cheia de formação, cheia de conhecimento e não conseguir colocar isso em prática. Não consegui dividir o meu conhecimento com alguém. Por que tem gente que ensina a fazer bolo e é super bem sucedido ensinando a fazer bolo, a colocar em prática? Porque ela deu o olhar dela para o projeto dela, ela deu o olhar dela para o sonho dela. E eu só consegui colocar as coisas a andarem e a terem sucesso quando eu dei o meu olhar. Porque muitas mentorias, muitas formações que eu fiz diziam, mas tem que fazer assim para dar certo. Aí o que eu achava? Não consigo, sou uma fracassada, tô procrastinando, tô isso, tô aquilo. Não, eu não tava nada. Eu tava literalmente nada. Porque aquele é o olhar daquele mentor. E é muito agoniante quando a gente tem muito conhecimento, quando a gente tem muitos sonhos, quando a gente tem muitos projetos e não consegue dar o primeiro passo. Esse primeiro passo a gente só consegue dar quando a gente olha com os olhos da gente. Então, uma dos pilares da mentoria Decolar é proporcionar para ti um caminho para que tu olhe para os teus sonhos e os teus projetos da forma que tu realize eles com o teu olhar. Não com o meu, mas com o teu olhar. Eu estou aqui me propondo ser uma mentora para te dar clareza naquilo que tu quer, não naquilo que eu quero. Porque as tuas necessidades, os teus sonhos e os teus projetos são teus. Eu estou me colocando à disposição
para te ajudar a clarear este caminho. Que era uma das coisas que eu sentia muita dificuldade. Eu construía o meu sonho, o meu projeto, e quando eu olhava para ele, eu pegava muito aquelas ideias engessadas das outras pessoas. E aí eu não saía do lugar. E sabe por que aqueles mentores, ou aquela moça que ensina a fazer bolo, ou a tua amiga deu certo? Porque ela teve o olhar dela para aquele sonho, para aquele projeto. Ela olhou para ele. E eu muitas vezes precisei sim de ajuda de outras pessoas para olhar para mim mesma, a olhar aquilo que eu busco, aquilo que eu quero. Então, aqui na mentoria Decolar, nós vamos te ajudar a olhar para aquilo que tu quer construir. Eu já tive no teu lugar. Eu sei quanto a gente fica confuso, fica emaranhado, fica cansado, e aí desiste, vai lá, senta no sofá, olha um filme, volta, e não senta para construir e para olhar para os nossos sonhos, para os nossos projetos, porque muitas vezes a gente acaba comprando verdades de alguém de que aquilo não vai dar certo. Mas se tu acredita que vai dar certo, então já deu. Só precisamos que tu acredite. Porque eu tenho certeza de que tu é capaz de sair desse emaranhado sombrio, que quando a gente está perdido, sem saber para onde ir, sem saber para onde olhar, a gente se encontra. E eu te dou, assim, a minha garantia de que é possível sair desse lugar de emaranhado, sombrio, e de ir por um caminho construído por ti, que vai ter clareza do que tu pode fazer, que vai te dar uma visão limpa dos teus projetos, uma visão clara daquilo que tu quer construir. Muitas vezes a gente fica em polaridades, né? Ou muito parado, ou muito ativo, ou comprando verdades das outras pessoas e não se escutando. E Buda tinha uma frase que eu adoro e que eu uso para minha vida, que é o famoso caminho do meio. Nem sempre a gente precisa levar tudo à ponta de faca, como se diz, né? A ferro e fogo. Eu acho que o caminho do meio é aquilo que traz pra gente uma segurança no caminhar da nossa vida. Porque quando a gente escuta muito os outros, a gente não escuta a gente. Ou a gente escuta só o que eu quero, só o ego da gente, e não escuta os outros. E muitas vezes o que os outros têm para dividir com a gente é tão interessante quanto o quanto eu tenho para dividir com o outro. Então, escutar os outros e falar são duas coisas muito importantes. Eu acho que é importante para a gente construir esse caminho do meio. Nem falar tanto e nem escutar tanto. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. E o que é esse equilíbrio, né? Onde tu está buscando esse equilíbrio? E eu gosto de dizer que eu busco o equilíbrio no caminho do meio.
E quando eu tive meu problema de saúde foi quando eu aprendi realmente que a gente precisa ter o caminho do meio. A gente não precisa trabalhar muito, a gente não, né? Não precisa trabalhar muito e precisa viver. Eu tinha 20 quilos a mais, então eu comia muita porcaria e comia poucas coisas saudáveis. E hoje eu descobri que eu posso comer as porcarias, as coisas saudáveis equilibradas. Eu descobri que eu posso trabalhar bastante, mas eu posso descansar bastante. Eu descobri que eu não preciso acordar cedo para me dar bem na vida. Mas eu posso compensar ficando acordada até mais tarde. Isso é o meu equilíbrio, é o meu caminho do meio. E às vezes quando a gente traça esse caminho do meio, a gente vai encontrando pedras. E essas pedras são obstáculos. Ou a gente contorna, ou a gente pula. Quando a gente contorna, a gente sai do nosso caminho do meio e vai para as laterais. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de parar, pensar de uma forma e passar por cima, para que eu não saia do meu caminho do meio, para que eu não saia daquilo que eu acredito. E o que eu acredito não quer dizer que está certo e nem errado. É só a minha percepção. O caminho do meio, Buda falava tanto e a gente busca tanto e busca tanto em coisas grandiosas, né? E eu gosto de buscar o caminho do meio nas coisas pequenas. Nas coisas delicadas da vida. Como, vou voltar ao exemplo do horário que eu acordo e do horário que eu durmo. É o meu caminho do meio. É a minha percepção do meu caminho. E esse equilíbrio, eu acho que se torna tão desafiador na vida da gente, porque a gente tem que ter ele nas pequenas coisas. A gente tem que ter ele no detalhe do dia a dia. E como é que eu sei quando eu tô saindo do meu caminho? Como é que eu tento ficar a maior parte do meu tempo no caminho do meio. E eu acho que eu tenho conseguido. Quando eu começo a me sentir incomodada, eu paro e olho. Será que essa situação tá me tirando do caminho do meio? E só a gente consegue se colocar nesse lugar de equilíbrio. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu consigo equilibrar várias situações do dia a dia muito diferente. Eu tenho 2 filhas. Uma é extremamente calma, tranquila, é loira, tem os olhos azuis, esverdeados, tranquila. A outra, até meu tom de voz já muda pra falar da outra, né? A outra tem uma pele morena, cabelo de índia, anda de pé descalço, usa muita pouca roupa, tanto faz a estampa, essa daqui combina tudo, tanto faz a estampa, eu chamo ela de tsunami. Se eu falar muito baixo com essa daqui, ela não vai me escutar. Se eu falar alto com essa daqui, ela não vai me escutar. E eu adoro essas 2 personalidades.
essas duas pessoas completamente diferentes. E eu agradeço a Deus porque elas são diferentes. Porque elas conseguem ter vidas diferentes uma da outra e serem irmãs. Essas duas pessoas, elas me trazem muito pro meu caminho do meio. Elas me alinham. Porque se eu, Gabriela, agir com essa daqui, que é o meu furacão, da forma que eu vou agir com a minha delicadeza, não vai dar certo. E se eu tentar tratar o furacão igual a delicadeza, eu vou estar desrespeitando o meu furacão. E se eu tratar a minha delicadeza como eu trataria o meu furacão, eu não vou estar respeitando a minha delicadeza. E isso é o caminho do meio, gente. É a gente se perceber na forma que a gente olha as pessoas, as coisas. E muitas vezes a gente escuta algum comentário, alguma coisa e se revolta com aquilo. Eu era assim, meu Deus. E aí eu comecei a perceber que aquilo é só o ponto de vista daquela pessoa. É a opinião dela. E se eu quiser insistir muito e forçar a minha opinião aqui, eu vou estar sendo desagradável tanto quanto ela. Então, o que eu faço? Quando eu me coloco em situações assim, eu me recolho e penso. Essa é a opinião dela, não minha. E o caminho do meio é isso. É a gente conseguir olhar o que é do outro e o que é da gente. E respeitar essas diferenças. Quais os teus projetos reais? Quais os teus sonhos reais? Olha lá naquela tua gaveta. Quais são os teus? E quais não são? Tu risca. Entrega para as pessoas. Entrega, não é teu. Eu gosto muito de uma analogia, que é o rema-rema que tu chega. O que seria esse rema-rema que tu chega? A gente, quando nasce, ganha um barquinho. E aí, um barquinho, 2 remos. E aí a gente vai colocando pessoas, pensamentos, tudo dentro desse barquinho. E a gente vai remando e esse barquinho tá pesado. Se o teu barquinho tá pesado agora, faz o seguinte, para de remar. Joga todo mundo na água. Porque se tu ganhou um barquinho, os outros lá que estão dentro do teu barquinho também ganharam. Então joga todo mundo dentro d'água. Vai, joga todo mundo dentro d'água. Fica só tu. Cada um que pegue seu barquinho e o seu remo. E começa a remar. Não tá mais leve? Às vezes no barquinho a gente precisa parar, porque a gente cansa de remar. A gente para, o barquinho fica um pouco à deriva, a gente observa para que lado o vento tá indo e a gente começa a remar de novo. E a gente para, e a gente observa, e a gente conversa com o barquinho do lado e a gente segue. Até que a gente chega na nossa ilha. O que seria a nossa ilha nessa analogia? A vida da gente, a alma da gente, o corpo da gente, o olhar da gente pra gente. Parece coisas às vezes tão simples, né?
Ah, mas eu sei o que eu quero. Sabe? Qual é os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Coloca eles no papel e olha para eles, se eles são teus ou se eles são de alguém. Quanto tempo tu já dedicou do teu dia para olhar para eles? Eu fiz umas lives um tempo atrás que era dedique 1% das suas 24 horas para a realização dos teus sonhos, dos teus projetos. Sabe quando é 1% do nosso dia? É 14 minutos e 24 segundos. Eu te convido a dedicar 1% durante 7 dias para olhar para os teus sonhos, a olhar para os teus projetos. Só 1%. Porque muitas vezes a gente fala, doa 1% do seu tempo. Mas o que é 1% do meu tempo? Então agora tu já sabe, 1% do teu tempo é 14 minutos e 24 segundos. A gente tem 24 horas. E muitas vezes a gente não tá conseguindo administrar essas 24 horas. Eu também já não consegui. Durante muito tempo. Eu achava que para mim administrar muito bem o meu dia eu tinha que acordar cedo. Só que o meu fisiológico não acorda cedo. Então eu acordava às 7, eu ficava das 7 às 9 em câmera lenta. O que eu faço agora? Eu acordo às 8h30, eu só tenho meia hora e eu durmo mais tarde. Porque eu gosto da noite. Eu produzo de noite. E isso é muito legal, porque para ti conseguir estruturar as tuas 24 horas, tu precisa te conhecer. E aí, muitas vezes, como a gente não se conhece, a gente acha que tá procrastinando. Não, a gente só está fazendo, de repente, as coisas no tempo errado. E esse tempo, só tu pode saber qual é. Quanto tempo tu quer levar para realizar o sonho de comprar um carro? Ou de comprar uma casa? E quem disse para ti que para te ter a tua casa tu tem que comprar? Tu já pensou em construir outro caminho? De deixar aberto para o universo te dar? Ah, mas eu não ganho nada. Tu já tá com a crença limitante de que tu não ganha nada. Já tentou comprar uma rifa? Um bilhete premiado? Ah, mas isso é bobagem. Bom, não sei, tem gente que ganha. São possibilidades que a gente precisa construir para a realização dos nossos projetos. Então, eu mais uma vez te convido para vir para a mentoria dos sonhos. Vamos colocar os teus sonhos, os teus projetos no papel. Vamos olhar para eles com os teus olhos. Vamos criar um ambiente seguro, sem julgamentos. Deixando as crenças limitantes de fora e trazendo o olhar da alma para os teus sonhos e para os teus projetos. Vamos começar a colocar qual tempo nós vamos realizar esses projetos e esses sonhos. Quem vão nos ajudar? Quem são as pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada? Essas pessoas são muito importantes. Nós não fizemos nada sozinhos. Nós somos seres únicos, mas que precisamos de convivência.
Então, isso é uma coisa, eu sou apaixonada por isso, gente. Por esse olhar que a gente consegue dar aos outros e às pessoas. Então, vem para a mentoria dos sonhos. Vamos colocar os teus sonhos, os teus projetos para decolarem. Vamos construir um caminho e vamos colocar todos para decolarem, mas com o teu olhar. Como colocar tudo isso que a gente, conversou em prática? Como fazer isso? Como fazer esse caminho e chegar no ponto que a gente quer? Então a gente vai começar fazendo uma lista de todos os sonhos, de todos os projetos. Vamos reconhecer o que é nosso e tirar o que é do outro. Vamos colocar então esses sonhos, vamos dividir eles em curto, médio e longo prazo. E aí vamos começar a ver quais são, uma coisa que eu não falei antes, que eu adoro, as qualidades da gente, para que aquilo comece a acontecer. Por que as qualidades? Gente, defeito não leva ninguém para frente. E a gente também não tá acostumado a olhar as nossas qualidades. A gente tá muito acostumado a olhar os defeitos, né? Defeito não empurra ninguém para frente, deixa para lá. Vamos focar nas nossas qualidades. As nossas qualidades são uma das chaves principais para que a gente coloque os projetos e os sonhos para decolar. Então, a mentoria dos sonhos vão ser encontros presenciais. Presenciais pelo Zoom, por enquanto, né? Presenciais online. Não é uma mentoria gravada. Eu demorei um tempo a lançar essa mentoria porque muitas vezes eu pensava em fazer ela gravada. E ela gravada não ia ter o olhar que eu gostaria que ela tivesse. Então, são encontros, pelo Zoom, todos eles comigo, inicialmente. Eu vou ter algumas aulas bônus, mas vão ser aulas bônus. Eu vou ter a minha equipe que vai estar comigo para responder dúvidas, Eu também, sempre que posso, respondo as dúvidas. Para te entrar na mentoria, tu precisa te inscrever em algum lugar por aqui, tá o link, para preencher um formulário, e esse formulário é analisado por mim, não pela minha equipe. O formulário é analisado por mim, e aí nós vamos entrar em contato para te fazer a inscrição. Por que eu desenvolvi esse formulário? Porque muitas vezes a gente não tá preparado ainda para tirar os projetos da gaveta. E eu não quero que só simplesmente compre a minha mentoria. Isso não é o meu intuito. O meu intuito, o meu objetivo com essa mentoria é que tu dê o passo e coloque ação e execução nos teus sonhos e nos teus projetos. Por isso esse formulário. Eu quero te conhecer da mesma forma que tu está me conhecendo agora. Eu quero te conhecer através desse formulário. Então entra aqui ou arrasta para cima, não sei onde que vai estar, mas vai lá, preenche o formulário que eu quero te conhecer e com certeza vai ser uma honra te ter na minha mentoria, na mentoria Decolar. Hoje
o grupo VIP tem 50% de desconto, que é o primeiro lote. Então, entra lá, te inscreve no grupo VIP, que o grupo VIP vai ter algumas surpresas, né? Para os primeiros que se inscreveram, para os primeiros que deram aquele passo. Tem um bônus bem legal, mas que eu não vou contar aqui porque é uma surpresa. Então, entra lá, preenche o formulário, que depois que tu preencher o formulário, no máximo 3 dias, 4 dias a gente está retornando, tá? Eu preciso de um tempo para ler. Então, clica aqui abaixo ou em algum lugar dessa tela que eu tô te esperando na mentoria Decolar.